A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Doutor Ponto e Vírgula, descomplicando a sua saúde. Apresentação dos seus doutores favoritos: André Felipe Camelo, José Silveira. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Doutor Ponto e Vírgula, descomplicando a sua saúde. Eu sou o doutor José Silveira Passos, sou psicólogo e psicoterapeuta há mais de 30 anos. Eu tenho um instituto chamado Instituto Faros, que fica aqui no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E hoje estou aqui solo. Aliás, o Luciano Fiorani está aí nos bastidores, qualquer coisa ele entra também aí fazendo perguntas, interagindo com a gente, mas o doutor André Felipe Camelo, que é o âncora principal aí do nosso programa, ele não vai estar aqui hoje. Ele está aí com outros desafios aí familiares, etc, tá? Então, eu vou estar aqui com vocês até o final do programa e vou falar de um tema importante, que eu julgo importante, porque às vezes afeta a maioria das pessoas, tá? O nosso tema de hoje é um tema, às vezes, intrigante, que eu resolvi colocar assim até mesmo para uma provocação. Como é que você lida com a sua vida? Muita gente diz que a minha vida não destrava, a minha vida está travada. Aí eu achei interessante que eu já ouvi isso algumas vezes, né, de alguns pacientes aqui no meu instituto, né, porque eu faço atendimento de psicoterapia de pessoas jovens, adultos, idosos, grupos, famílias, adolescentes. De uma maneira geral, vira e mexe eu estou ouvindo alguma coisa nesse sentido. Então eu resolvi fazer uma provocação. Por que que a sua vida não destrava, né? Eu estou pensando aqui, eu estive até conversando com o Luciano, né, Luciano? Eu vou fazer uma pergunta ou vou afirmar? É verdade. Eu vou afirmar. Vou falar algumas, vamos dizer assim, alguns motivos que pode estar travando a sua vida. E esses motivos eu vou falar assim, vou dar exemplos e principalmente eu vou pensar assim, tem alguma informação que você pode usar para destravar a sua vida, entende? Sabe aquele negócio que se você está vivendo alguma coisa assim, você trabalha, investe, faz coisa e
parece que a sua vida não anda. É como se fosse um carro atolado, né? Você acelera, acelera, acelera e o carro não sai do lugar. Então, se a sua vida está assim, ou tem alguém aí que você conhece que já reclamou nesse sentido, manda o link aí para ele nos ouvir. Manda o link aí do YouTube, ou da própria Rádio Ponto e Vírgula, e convida ele para assistir o nosso programa de hoje, tá? Então, alguns motivos, gente, eu recomendo que você pega papel e caneta, ou até um bloco de notas aí, porque isso aqui vai ser quase um checklist, ou até mesmo, eu vou falar assim, é um check-up, tá? E eu vou também avisar para vocês, não é para você se sentir culpado ou sentir culpa, é para você se enxergar melhor dentro desse contexto, tá? Então vai aí, um dos primeiros motivos, o primeiro motivo que eu vou falar, que é muito comum na vida das pessoas, é falta de clareza do que você quer. Silveira, mas como assim? Falta de clareza? Eu tenho clareza do que eu quero. Eu quero melhorar, por exemplo, a minha vida. Isso é clareza? Não, isso é bonito, mas é muito vago. O nosso cérebro, ele odeia coisas vagas. Aquilo que é vago, por exemplo, quero melhorar, mas só fala isso, é o mesmo que dizer, depois eu vejo. A mente entende assim que não tem massa isso. É a mesma coisa que, comparando assim com o endereço, né? Você sem endereço, você até sai de casa, não é verdade? Mas não chega lá em lugar nenhum. Por quê? Porque você não tem o endereço. Onde é que você quer chegar? Não sei. Então, não trouxe o endereço. Então, isso é muito importante pensar assim. Ou dar outro exemplo. A pessoa diz assim, eu quero ter mais dinheiro. Mais dinheiro. Tá. Mas quanto? Para quê? Até quando? Olha, sem isso, ela não sabe, por exemplo, se aceita um bico para trabalhar, ela não sabe se estuda, ela não sabe se empreende, ela não sabe se muda de área de atuação profissional. Fica aberto. Eu quero ter mais dinheiro. R$1 é mais dinheiro, não é? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Eu pergunto a você que está nos ouvindo. Se eu te der R$5.000 hoje, isso resolve o seu quero melhorar? Se não resolve, então não é um dinheiro qualquer. É um objetivo específico. Tá me entendendo? É muito importante ter isso dentro da sua cabeça. E aí eu vou dar para você, vou sugerir uma ação prática para você agora, tá? Tipo assim, de 30 segundos. Pega o papel e caneta e escreve. Nos próximos 90 dias eu quero... Escreve claramente o que você quer. Por exemplo, eu quero ter R$10.000 na minha conta corrente até o dia 30 de abril de 2026. Isso a mente entende. Tá? Nos próximos 90 dias eu quero ter tarará, tarará, tarará. E pensa em algo concreto que possa ser medido e que sua mente entende da primeira vez, que você não precisa ficar repetindo para ela o que é. Então, a falta de especificidade naquilo que você quer, a falta de clareza, pode estar atravancando a sua vida, pode estar agarrando a sua vida.
Por isso que às vezes você não deslancha em vários aspectos da sua vida, né? Outra coisa, então vai aí o número 2, tá? Então a primeira é falta de clareza no que você quer. A segunda é metas grandes demais e às vezes vaga, muito vaga. Vou mudar minha vida. Isso é tão grande que vira um monstro. E Doutor normalmente Silveira, o monstro dá medo, né? o senhor Oi, está oi, Luciano. dizendo que a pontualidade ou a especificidade nas metas é a chave. Tô falando isso, fala isso. É o item 1. Eu quero ter na minha conta corrente 10 mil reais até 30 de maio de 2026. Então, Pronto. assim, não basta dizer eu quero emagrecer. Eu Não, quero emagrecer 2 quilos por mês. Eu isso, quero emagrecer. Tem que ser isso, pontual, direto, para o cérebro entender isso. isso. Eu quero emagrecer, portanto eu vou começar a caminhar 4 vezes por dia durante 30 minutos. Vou caminhar 30 minutos 4 vezes por semana. Ponto. A mente entende, percebe? Eu vou emagrecer 2 quilos por semana, isso talvez seja uma meta muito alta, né? Então, pensa numa atividade concreta e algo que seja possível. Talvez o seu organismo não está preparado para emagrecer 2 quilos por semana, mas ele está preparado para emagrecer 500 gramas por semana ou 250 gramas por semana. O negócio é metas pequenas, algo grande demais fica vago, a mente não entende, tá? Vou mudar minha vida, beleza, mas como? Quando? Vai começar por onde? A verdade é a seguinte, a vida destrava com metas pequenas e repetitivas, não promessas gigantes, tá? Tenha em mente o seguinte, fazer metas pequenas e repetidas. Por exemplo, caminhar durante 30 minutos 4 vezes por semana. Isso é viável? Verifica para você se é viável. Você tem disponibilidade para fazer isso? Eu não consigo caminhar 30 minutos, mas eu consigo caminhar 15. Começa com 15. Começa com 10. Metas pequenas, mas que tenha consistência ao executar. Tenha repetição. Então a vida só destrava com metas pequenas e consistente. Ou seja, que tenha uma duração, que a pessoa se compromete, que a pessoa faz aquilo que tem que ser feito. Entende? Por exemplo, pensa assim na sua meta. Qual a meta sua? E pergunta para você mesmo. Essa minha meta me dá energia ou me dá peso? Me traz peso? Me traz sofrimento? Se for nesse sentido, traz peso para você, essa meta não está boa, não é uma meta. Isso aí, tem que mexer nisso aí, tá? Então vamos lá, uma ação prática para você que está nos ouvindo. Escreve aí. Pegue aí uma meta e crie o primeiro degrau, mas que seja ridiculamente fácil. Por exemplo, o que é isso? Que seja ridiculamente fácil. É aquele negócio. Você está lá com a meta que precisa de ler um livro. Você quer ler um livro, mas o livro fica lá na estante, está sempre empurrando com a barriga. Você pega o livro para ler e tal, nem abriu direito, já está olhando o celular. Pensa assim, hoje eu vou ler uma página do primeiro capítulo. Faz isso aí. Eu estou dando um exemplo do livro, mas vê outra coisa lá, qualquer outra coisa.
faça isso, aquele negócio que é muito fácil, que você vai fazer, você não tem como não fazer, mas faça. Isso vai entrando dentro da sua mente, você vai criando o hábito de fazer pequenas coisas repetidamente. E aí, quando até você começa lá lendo uma página, no outro dia você lê outra página, no terceiro dia, de repente, você já lê uma página e meia, no quarto dia, de repente, você está lendo 2 páginas. No final do mês, de repente, você está lendo o capítulo inteiro. E aquilo tornou-se algo interessante para você, e você que ficou com motivação para saber o que tem depois. Mas precisou começar lendo uma páginazinha, entende? Bom, então essa aí foi a segunda coisa que eu falei para vocês que pode estar entravando, agarrando, travando a sua vida. A terceira coisa que pode estar travando a sua vida, sabe o que é? Medo de errar e perfeccionismo. Tem gente que tem uma gana de fazer as coisas tão perfeitas que termina não fazendo. O perfeccionismo, na verdade, é uma fantasia com cara de virtude. Sabia? A pessoa diz assim, sou exigente. Mas lá no fundo, ele talvez esteja falando para ele mesmo, eu não quero parecer que eu sou ruim. Eu não quero parecer que eu sou incompetente. E aí ele afirma aí que ele é exigente. Perfeccionismo trava porque ele faz você acreditar que só tem 2 jeitos de fazer a coisa. 2 jeitos. É o perfeito e o fracasso. Se não for perfeito é porque vai fracassar. Então, pense nisso. Se você tem esse viés, porque a vida real já observou? É ruim no começo, mas depois vai destravando, tá? Por exemplo, é aquela pessoa que quer começar a vender um produto. Vou começar a vender um produto. Mas ele fica 3 meses arrumando a logo daquele produto. A pergunta é, você quer resultado ou quer parecer pronto para fazer? Né? Porque o que interessa é o resultado, não é você ficar lá procurando cabelo em ovo, etc, etc. Né? Então vai uma ação prática para você que tem que tem esse entrave na sua vida. Escolha uma coisa para fazer. Aquela coisa bem feia, aquela coisa bem ruim, mas feito hoje. Escolhe uma coisa aí que você acha que vou fazer mal feito, mas vou fazer hoje. Não deixa de fazer. Experimenta fazer isso. Uma ação prática, tá? Escolha uma coisa que, sabe aquele negócio quando você vai fazer ovo mexido? Você bota o ovo lá na frigideira e você passa a colher assim, despretensiosamente, e aí o ovo fica mexido? É nesse sentido que eu estou falando, tá? Para você começar a fazer aquela coisa que você diz que quer falar, que quer fazer. Estamos juntos até aqui, gente? Outra coisa que pode estar travando a sua vida deslanchar, sabe o que é? É muito comum. Então aí vai o quarta possibilidade, quarta coisa que pode estar atrapalhando a sua vida deslanchar. É a procrastinação por ansiedade. Procrastinação por ansiedade. Como é que é isso? Muita gente acha que procrastinação é preguiça. E às vezes não é. Às vezes é apenas ansiedade. Você adia porque aquela tarefa, vamos dizer, dá uma sensação ruim. Aquilo que eu digo que quero fazer, mas lá no fundo eu tenho medo. Eu fico inseguro de fazer aquilo. Eu tenho até vergonha. Ou às vezes tem pressão externa, né? Para você, cobrando de você. E aí o que acontece? E aí você faz o seguinte, você dá uma
procrastinada, como é que é isso? A procrastinação é como se fosse um analgésico emocional. Como é que é isso? Você foge, aí sente aquele alívio, mas depois você paga com juros. Sabia disso? É. Exemplo, você diz que vai fazer lá a sua atividade. Você vai escrever aquele artigo, por exemplo, que você tanto quer escrever. Aí você senta lá para começar a escrever o artigo, e aí você abre o e-mail, aí você dá uma olhada lá nas finanças, abre o aplicativo do banco. E aí? Como é que é isso? Marca, lembra que tem que marcar aquela consulta. Vai lá, liga pro médico lá, não sei aonde, secretária, demora, aí fica vendo, vai não sei o que. Aí depois você lembra que tinha que ter com a conversa com alguém, tinha que conversar um negócio sério com alguém, aí você liga para esse alguém. Mas o artigo mesmo, para começar a escrever, você ainda não começou. Você está procrastinando, porque de repente escrever esse artigo é uma coisa que você não se sente seguro para fazer isto, né? Às vezes você está com medo de escrever um artigo e publicar. Estou dando um exemplo, tá, gente? Isso pode ser qualquer outra coisa na sua vida, né? Então, você que está nos ouvindo, faça uma pergunta para você. Faça para você. Eu estou perguntando, então. O que você está evitando mexer que pode ser algo interno seu, que vai trazer desconforto? Pensa nisso. Uma ação prática para você que, por acaso, você tem essa dificuldade, é a regra dos 10 minutos. O que é a regra dos 10 minutos? Escreva aí, gente. Regra dos 10 minutos. Vou fazer isso por 10 minutos. O cérebro aceita, sabia? Vou sentar aqui, abrir aqui o meu computador e por 10 minutos eu vou começar a escrever o meu artigo. O cérebro aceita fazer isso. E aí você faz 10 minutos, no outro dia pega 15 minutos, no outro dia pega 20, quando é fé você chegou lá e você escreveu o seu artigo. Mas você teve que começar com um tempo pequeno, para que seu cérebro acostume, para que não haja um desconforto maior, porque deve estar havendo desconforto aí, por isso que você está procrastinando. A procrastinação funciona exatamente assim. Você está com dificuldade de fazer alguma coisa e você sabe que aquilo é importante, mas aí você empurra um pouco com a barriga, deixa para depois. Quando você deixa para depois, dá aquele alívio. Mas só que daqui a pouco você vai falar de novo, vou começar a dar aquela ansiedade, aquela coisa, aí você empurra mais um pouquinho para depois, aí sente o alívio. Na verdade, você está retroalimentando a sua ansiedade com esse negócio. Então, é muito importante pensar nisso aí, tá? E aí vamos à quinta coisa que pode estar atrapalhando a sua vida de deslanchar. Pode estar travando a sua vida e você não se deu conta ainda. A quinta coisa, a quinta possibilidade, o quinto motivo é rotina reativa. Rotina reativa? O que é uma rotina reativa? Rotina reativa é viver no modo apagar incêndio. Isso é que eu chamo de uma rotina reativa. Você acorda e já está correndo. É mensagens, é boleto, é problema, é alguém pedindo coisas. Ou seja, e no fim do dia você fala assim, não tive tempo. Você teve tempo sim, só que o seu tempo foi sequestrado. Por exemplo, a pessoa quer estudar, mas abre o celular rapidinho e perde lá 40 minutos rolando aquela telinha para cima. Percebe? Olha que coisa. O tempo está sendo desperdiçado.
A pergunta que eu faço para você, ouvinte, é a seguinte: a sua rotina é sua ou é dos outros? É uma coisa que, uma ação prática para você, tá? Que eu chamo de bloco de destrave. Escreva aí, entre aspas, né? Bloco de destraves. Marque na sua agenda 30 minutos por dia. Para quê? Para você pensar sobre isso. Pense nas suas tarefas que realmente são importantes para você. Nesses 30 minutos, programe o seu dia. Porque na prática, muita gente vive assim. O dia pertence a quem chega primeiro pedindo algo a ele. Já observou isso? Então, o que sobra, se é que sobra, né? Vai para suas prioridades. E aí, o que acontece? A sua vida fica parada, patinando, como se você estivesse gastando energia, mas só que a energia está sendo roubada. Então pense nisso, o bloquinho de destrave, você parar 30 minutos e programar o seu dia. Você programa o seu dia. Não deixe que o outro que está à sua volta programe o seu dia. Programa as suas prioridades, porque vai aparecer gente pedindo coisa o tempo todo. E se você, principalmente se você não sabe dizer não, o seu tempo vai ser roubado e você está deixando, é claro. E aí você não faz as suas coisas que são importantes. Entende? Por exemplo, vamos aí, o sexto ponto importante que pode estar travando a sua vida, que eu chamo de prioridades desalinhadas. Prioridades desalinhadas? O que é isso? Tem gente que diz que quer saúde, mas prioriza tudo menos a saúde. Percebe? Tem um desalinhamento naquilo que ele diz que quer. Outras pessoas dizem que quer crescer na carreira. Mas a energia vai toda por brigas, discussões, fofoca, distrações. Tem gente que entra numa briga para discutir política que não leva a nada. Outros entram numa briga para discutir religião. Outros entram numa briga para discutir a caristia. Não sei mais o que. E com isso o seu tempo está sendo desperdiçado. Cadê a sua prioridade? Você diz que quer uma coisa, quer crescer na carreira, mas se distrai com conversas fiadas, conversas que não vai levar a lugar nenhum, com distrações. Entende? O que manda não é o que você fala, é o que você faz repetidamente. Se você repete, ficar fofocando, distração, com brigas, com discussões inócuas, está repetindo, né? É isso que está mandando na sua vida. Agora, se você repete, por exemplo, tendo disciplina, começar a sua tarefa, se você tem disciplina em buscar o seu descanso adequado, se você tem disciplina naquilo que realmente é importante para você, isso vai fazer a sua diferença, vai fazer a diferença na sua vida. Entende isso? Por exemplo, aquela pessoa que fala assim: minha família é prioridade. Minha família é prioridade. Mas ele nunca planeja tempo para ficar com os familiares. Que prioridade é essa? Percebe? Pergunta: se alguém olhar para a sua semana, quais são as suas prioridades reais? Se alguém olhar lá, você tiver como ver, quais são as prioridades que ele vai enxergar, que ele vai ver? Se ele não ver isso, você não tem essas prioridades.
Uma ação prática aí para você que está nos ouvindo, em cima disso. Escolha 3 coisas que vão entrar na sua semana. Aconteça o que acontecer, você vai fazer isso. Escolhe 3 coisas importantes para você, que são importantes, né? Isso pode começar a destravar a sua vida, tá bom? E uma outra coisa, aí vai a sétima, vamos dizer assim, coisa que pode estar atrapalhando você. Tem gente que, penso assim, eu falo assim, excesso de consumo e pouca execução. Como é que é isso? Tem gente que sabe muito, mas faz pouco. Tem pessoas que consomem vídeos de finanças, livros de hábitos, podcasts de produtividade, mas não aplica nada daquilo que ele estuda, aquilo que ele ouve. Ou seja, ele está acumulando conhecimento. Para quê? Para nada, porque ele não coloca nada em prática. Isso é um desperdiçador de energia. Conhecimento sem prática vira entretenimento, gente. É como fosse uma autoajuda gourmet. Você sabe o que fazer, mas não faz. É por aí que começa o negócio. Pergunta para você é o seguinte: você quer aprender ou quer se transformar? Qual é a sua prioridade? Pensa nisso. Uma regra prática para você que é ávido de consumir podcast, vídeo de motivação, não sei mais o que, mas não bota nada em prática. Então, vai aí uma ação prática para você. É a regra 1 para 1, 1 para 1. 1 para 1, o que é essa regra 1 para 1? É o seguinte: a cada 20 minutos que você consome, ou lendo, ou ouvindo um podcast, ou ouvindo uma palestra de motivação, ou ouvindo uma palestra de empreendedorismo, cada 20 minutos que você ouvir, pega 20 minutos seguinte e coloca aquilo em prática. É 1 para 1. 20 minutos ouvindo, 20 minutos colocando em prática. Colocando em prática o quê? Aquilo que você ouviu lá no podcast, aquilo que você ouviu lá no vídeo de motivação, aquilo que você ouviu que você leu lá no livro de empreendedorismo. Combinado? Então essa é uma ação prática que você precisa colocar aí na sua vida. E aí o 8º motivo que pode estar travando a sua vida, que é a falta de consistência. Gente, mas o que é a falta de consistência, gente? Falta de consistência, muitas das vezes, consistência é uma coisa chata. Vocês já perceberam que a consistência, ela não dá emoção de cara? Não. Você não sente aquele uau no 3º dia. O uau costuma vir muito depois. Eu digo para você que a sua vida só vai destravar quando você aplicar o efeito composto. O que é o efeito composto? É pouco todo dia. Pouco todo dia? O que é pouco todo dia? É você fazer aquilo que é importante, que não precisa ser enorme, pode ser pouca coisa, mas com consistência. Ou seja, uma pessoa que quer melhorar a sua condição física, por exemplo, a pessoa treina durante 7 dias, aí depois para 20 dias. Aí depois, quando vai recomeçar, tem que começar tudo de novo. Ou seja, não tem consistência. Percebe? Então, ao invés de treinar 7 dias
por semana, treina 3, 4. E no início, às vezes, até 2. Né? Então a pergunta é o seguinte: você está buscando motivação para fazer as coisas ou você está construindo disciplina? Construir disciplina é muito mais importante do que você ficar buscando motivação para fazer, que às vezes a motivação não vai vir. Comece a fazer que a motivação junta a você. Então, atividade prática aí para você que está nos ouvindo. Escolha hoje, agora, escreva aí uma ação mínima diária para você fazer. Ela é tão pequena que você não tem como não fazer. Você não vai ter desculpa para não fazer. Mas faça. Pega uma coisa pequena. Escreve aí o que é que você vai fazer. Vai ficar registrado. Eu peço para escrever, é porque aquilo que a gente escreve, a gente tira de dentro da nossa cabeça e coloca no papel, como se a gente estivesse dando massa para aquilo. Bom, mais um motivo, algo importante, que é a nona, olha, já estamos falando a nona coisa que eu vou falar para vocês. Sabe o que é? É o ambiente que você vive que te puxa para baixo. Ambiente que me puxa para baixo? Que diabo é isso? O ambiente onde você vive, eu costumo falar que é a mão invisível do comportamento. Como assim? Por exemplo, se a sua casa ela facilita a bagunça, ela facilita a distração, ela facilita a preguiça, é possível que você vai sofrer muito mais com isso. O ambiente não é só o lugar onde você vive, são as pessoas que estão ali, são as rotinas que você tem. Isso é o ambiente. Por exemplo, para você entender, celular na cama, geladeira cheia de besteira, amigos que só reclamam. Isso é um ambiente que te puxa para baixo e de repente você não está se dando conta disso. Então, uma pergunta para você que está aí nos ouvindo: o seu ambiente te empurra para frente ou te puxa para baixo? De trás para trás? Faz essa pergunta. O seu ambiente te ajuda ou o seu ambiente te atrapalha? Então, uma ação prática aí para você que está nos ouvindo. Escreve aí. Ajuste uma coisa hoje. O que é isso? Por exemplo, tirar a notificação do celular, organizar a mesa de trabalho, preparar a roupa do treino. Faça alguma coisa que deixe você tranquilo, que facilita você fazer aquilo que você quer fazer. Não faça aquilo num ambiente com alarido, gente falando. Se você quer escrever um artigo, por exemplo, e aí você senta, tá lá uma bagunça, é o filho que grita lá do outro, é a mãe que berra lá do outro, é o não sei quem, é o vizinho que chega, bate na porta, quer não sei o quê. Esse não é um ambiente que vai te ajudar a sentar e concentrar para fazer um artigo ou outra coisa qualquer que você queira fazer. É muito importante ter concentração. Concentração precisa de um espaço adequado para facilitar isso. Muito bem. Certo, Luciano? Tem alguma pergunta aí? Tô bebendo dessa fonte aí. Você está bebendo? Tá bom. E aí vamos para o 10º motivo que pode estar atrapalhando a sua vida, pode estar atravancando a sua vida, ficar parada. É o que nós chamamos de autossabotagem. Autossabotagem por crenças incapacitantes. O que é uma crença? Vou falar bem fácil isso. Crença é uma frase que você repete até virar verdade. Por exemplo, aquela indivíduo que eu não sou disciplinado.
Ele repete tanto isso dentro da cabeça dele que isso vira verdade para ele. Ah, eu sempre desisto das coisas. Está sempre repetindo essas frases dentro da cabeça. O que acontece? Isso tornou-se uma verdade para aquela pessoa. Eu não tenho sorte. Pois é. E aí fica lá autossabotando, porque é isso que é autossabotagem. É aquele negócio. Você começa a agir de acordo com o que está dentro da sua cabeça. Você, por exemplo, falha um dia e aí você fala, tá vendo aí? Eu sou assim. Uma pergunta para você que está nos ouvindo. Qual é a frase que você usa como identidade que te prende? Faça essa pergunta. Olha, qual é a frase que você usa como identidade, que identifica você? Entende? Então, uma ação prática para você que está nos ouvindo. Pense nisso aí. O seguinte: troque eu sou não sei o que, por eu estou. Porque eu sou, você está falando da identidade sua. Agora, eu estou é um comportamento, pode mudar. Você não é desorganizado. Você está desorganizado. Isso dá para mudar. E se você fala assim, eu sou desorganizado, o seu cérebro, sua mente entende que não é possível mudar, porque você é. Né? Na verdade, você é o quê? Você é a cor da sua pele, é a cor do seu cabelo. Eu sou de olhos castanhos. Isso você é. Não é possível mudar. Então, tira esse negócio, eu sou. Você troca, eu estou desorganizado, eu estou atrapalhado, eu estou disperso. Tá? Isso cria uma possibilidade de mudança. Porque, vamos dizer, você está desorganizado, significa que é possível mudar isso, né? E a sua mente entende quando você fala. Uma outra coisa, e aí já vamos para a 11ª possibilidade de coisa que pode estar te atrapalhando na sua vida. É a falta de energia básica. O que é falta de energia? O que eu chamo de falta de energia básica? Por exemplo, aquela pessoa que não dorme direito. A energia básica dele vai para o espaço. Aquela pessoa que não se alimenta adequadamente, a energia básica dela vai ficar prejudicada. Aquela pessoa que é sedentária, a energia básica dela vai ficar prejudicada. Entende isso? O que é energia básica? Então, sono, comida, atividade física é muito importante para recolocar essa energia básica da pessoa. Ninguém destrava uma vida com o corpo quebrado. Não dormiu de noite, ficou virando lá a noite inteira. Não dormiu adequadamente. No outro dia, é um caco. Qual a energia que você tem aí? Nenhuma. Então, você pode ter a melhor estratégia do mundo. Mas se você dorme mal, come mal, não faz atividade física, se você não bebe água de uma maneira adequada, sua mente fica lenta, irritada e sem força para fazer aquilo que você diz que quer fazer. Entende? Por exemplo, a pessoa tenta ser produtiva com 5 horas de sono e café. Não há organismo que aguenta isso, né? Eu não dormi bem, então encho a cara de café, a cafeína vai me dar energia. Dá energia 1, 2, 3 dias. Dali a pouco você está entrando em estafa. Por exemplo, a pergunta para você que está nos ouvindo, né?
Você está tentando vencer na vida com uma bateria de 12% carregada? Não vai. Você tem que carregar a sua bateria 100%. Então, a ação prática para você. Escolha aí um ajuste que você percebeu. Por exemplo, dormir 30 minutos mais cedo, ou caminhar 20 minutos, ou beber no mínimo 2 litros de água por dia. Pensa nesse ajuste, faz isso e coloca em prática. Coloca em prática, tá? E aí, mais um. Ainda dá tempo mais um aí, né, Luciano? Dá tempo. Dá tempo? Pois é. Uma outra coisa que pode estar travando a sua vida e você não se dá conta disso, eu chamo isso de fuga para dopamina rápida. Dopamina rápida? Que diabo é isso, né? Dopamina é aquela chamada hormônio do prazer. Entende? Dopamina rápida é tudo aquilo que dá prazer imediato. Por exemplo, açúcar, vídeos curtos, jogos, bebidas. Tudo isso te dá aquele prazer rapidamente, não é? Você dá aquela vontade de tomar Coca-Cola. Estou fazendo propaganda da Coca-Cola já aqui, né? Aí você chega assim, Coca-Cola. Coca-Cola. Será que dá? Como é que pode? A gente compra, dá para comprar? Não dá? Aí você vai lá, abre a latinha de Coca-Cola, manda aquela bomba para dentro. Aí o seu cérebro, que maravilha, dopamina, nossa, esse cara é demais, não é? Fuga para dopamina rápida é uma desgrama. Isso vamos dizer assim, treina seu cérebro a não aguentar o tédio produtivo, que é onde a vida muda. Tédio produtivo. O que é tédio produtivo? É você fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, você senta para estudar e em 2 minutos já quer checar algo, quer pegar o celular para dar uma olhada se chegou mensagem, né? Tá ávido para ver aquele videozinho curtinho, dá uma saciada. A pergunta é para você que está nos ouvindo, né? Você está viciado em distração? Se você está viciado em distração, dá uma olhada nisso. Então, ação prática para você. Crie uma zona sem dopamina. Como? 1 hora por dia, sem rede social, sem vídeo curto, sem blá 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 blá. Isso vai fazer a diferença para você começar a destravar a sua vida. Entende? Bom, chegamos aí ao final do nosso programa. Mais um episódio aí para vocês aí que de repente você que ouviu, gostou, dá um like aí pra gente no nosso YouTube, manda o link aí para um amigo seu, para aquela amiga que pode usufruir dessas informações importantes, mas coloque em prática isso, gente, que eu sugeri. Bota a mão na massa. Bom, gente, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. E estaremos aqui de volta na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã. Luciano, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.